Eu só queria que Ambi fosse meu brinquedo particular, afinal, é minha. Se eu quebrar, tudo bem. Também não deve ter problema. Ha 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 ha. Fui levada de volta para a Gia pelo milhão da aquisição. Todos os dias eu era vestida como uma boneca. Ela me trancava no quarto dela e me fazia usar todos os tipos de vestidos. Quando ela estava de bom humor, ela me vestia como uma linda garotinha e me levava para tomar chá da tarde com ela. Mas quando ela estava de mau humor, ela ensinaria você de todas as maneiras. Ela disse que você é minha boneca de pano. Nunca escaparei. Neste momento, estou correndo em um beco. De vez em quando, eu olho para trás para verificar a situação. Estendo a mão para limpar o sangue que escorre do meu nariz. Fui espancado por outro vagabundo agora há pouco. Porque eu acidentalmente revirei o lixo no território deles. Estou sem teto agora, ou fugindo. Porque meus pais se divorciaram muito cedo. Eles me jogaram como uma bola de futebol. Nenhum deles me queria. No final, o tribunal me entregou ao meu pai. Há apenas um mês, a empresa do meu pai faliu e ele acumulou uma grande dívida. Ele fugiu para o exterior com o dinheiro. Ele me descartou decisivamente como um fardo. Agora, aqueles credores estão me procurando freneticamente. Já se passaram 3 dias desde que comi pela última vez. Agora estou tonto e quase perdendo a consciência. Quando atravessei o beco e cheguei à rua principal, um velho Rolls-Royce apareceu na minha frente. Assustei-me e caí no chão. Pensei que algum inimigo tinha vindo me procurar. Mas quando levantei a cabeça novamente, o que vi foram um par de pernas longas e imaculadas. Segui as coxas e vi que a dona era uma jovem de idade semelhante à minha, mas com uma nobreza incomparável. Neste momento, ela franziu levemente a testa e me olhou com um olhar arrogante. Ela também emanava uma fragrância que não combinava com o ambiente ao redor. Neste momento, aos meus olhos, ela parecia mais um anjo descendo. Sentindo-me inferior e covarde, subconscientemente quis recuar. Mas ela me chamou e disse com uma expressão séria: "Volte comigo. Quero que você seja minha boneca." Fiquei surpreso. Não entendi o que ela quis dizer, mas ela não deu mais explicações e voltou para o carro dela. Olhei para o carro dela, minha visão através do vidro. Ela não me olhou novamente. O carro que a seguia desceu. Uma mulher de óculos de sol me jogou no carro. Eu nem tive tempo de reagir. O carro já havia partido. Ele me disse que aquela garota se chamava Su Rovey. A jovem dama da família Su. Raramente algo chamava a atenção da jovem dama. Eu deveria valorizar essa honra. Honra? Eu realmente não conseguia pensar em que tipo de honra seria ser tratada como uma boneca de pano. Agora estou angustiado. Estou sujo por todo o corpo, sem um lugar limpo. Parece que as bonecas fofas nas vitrines. Não importa, mas eu sei que o Grupo Su é um dos 100 maiores grupos do mundo e uma empresa líder local. Indo para a casa dos Su, eu não precisaria mais sofrer com o vento e a chuva por 3 dias e 3 noites, com o coração cheio de emoções complexas. Eu já o tinha acompanhado de volta para casa, uma mansão localizada na península da Bahia, mas a mulher de óculos escuros me disse: "Normalmente, a senhora gosta de ficar sozinha, então essa mansão é habitada apenas por ela, mas eu não sou uma pessoa. Sou apenas uma boneca dela, e até a babá e o mordomo só vêm quando a senhora precisa. E nunca dormem aqui." Antes de ir embora, a governanta disse: "Você deve obedecer bem à senhora. E nunca a desrespeitar." Eu a senti confusa. Eu sabia que havia uma diferença abismal entre mim e Su Rovey. Ela era uma princesa alta e nobre, e eu era apenas um grão de poeira no fogo de artifício. Eu fiquei um pouco perdida no salão sozinha. Até que Su Rovey desceu lentamente da escada em espiral. Ela já tinha trocado para um pijama fofo, e alguns pingos d'água ainda estavam em seu cabelo levemente cacheado. Embora fosse grande, ela me levou para o quarto dela. O quarto da senhora era incrivelmente luxuoso. Assim como o quarto de uma princesa em um conto de fadas, o vapor de água flutuava no banheiro, e um aroma floral refrescante podia ser sentido. Com cuidado, me limpei e também esfreguei o banheiro, mas ao vestir as roupas que Su Rovey me preparou, fiquei completamente chocada. Eu olhei para mim mesmo no espelho, meus olhos arregalados. Estas são as roupas que Su Rovey preparou para mim. Era uma saia linda. Depois de vesti-la, eu, que já era magra, parecia ainda mais delicada. Meu rosto ficou vermelho instantaneamente, e eu estava prestes a sair para perguntar à senhora se ela tinha se enganado. Mas descobri que ela já estava deitada na cama e dormindo. A senhora era muito bonita, mesmo sem maquiagem. Enquanto ela dormia, eu não pude deixar de me aproximar para olhar seu rosto tão delicado. Parecia ainda mais com uma bela
Boneca de ovelha, mas, rapidamente, balancei a cabeça. Como Surrovei poderia ser uma boneca para ser observada e manipulada? Ela nasceu para ser uma princesa cercada de estrelas. Sem perceber, meus olhos começaram a cair involuntariamente. Estava muito cansada de me esconder ultimamente, neste ambiente tão confortável. Logo me deitei no chão e adormeci. Este foi o canto mais confortável que dormi em toda a minha vida. Em meu sonho apareci em um mundo branco como a neve, e depois as nuvens brancas ao meu redor me envolveram. Tão confortável e macio, e então parecia ouvir um som. Boneca de ovelha, acorde. Fui acordada de meu sono. Senti como se meu rosto estivesse sendo pisado por algo. Abri os olhos e vi que era Surrovei. Ela estava franzindo a testa. E me olhava com raiva. Como você pode estar aqui? Enquanto falava. Ela torceu os pezinhos algumas vezes, ainda sem se acalmar. Pensei que ela se arrependesse de ter me trazido para casa. Eu massageei meu rosto suavemente, olhando para ela ansiosamente. Você tem que ficar no quarto de Wang Yu. Eu fiquei um pouco surpreso e, para ser honesto, aliviado. Não me importava com o quarto. Contanto que eu pudesse ficar aqui, eu faria qualquer coisa até realmente chegar ao quarto de Wang Yu. Só então eu percebi o quão aterrorizante era este lugar. Parecia uma cena de um filme de terror britânico. Havia todos os tipos de bonecas e brinquedos espalhados. Havia até corpos de animais em frascos de poções. A luz vermelha brilhava suavemente. Minhas pernas começaram a tremer instantaneamente. Então me virei e olhei. Surrovei parecia uma princesa gótica sombria, com um sorriso sinistro para mim. Big 8, ela fechou a porta e a trancou. Olhei para tudo isso, sem entender como uma garota de 15 ou 16 anos poderia ser tão deprimida e inquieta. Neste quarto, eu não tinha noção do tempo. Eu só sabia que ela me prendeu por muito, muito tempo. Até que eu estava faminto a ponto de quase desmaiar. Depois disso, desenvolvi claustrofobia. Assim que pensei que ia morrer de fome. A porta finalmente se abriu. Surrovei apareceu na minha frente, vestindo um vestido de princesa preto. Ela não disse nada, apenas caminhou elegantemente pelo quarto, admirando cada item. Finalmente, seu olhar encontrou o meu. Meu corpo estremeceu instantaneamente, quis descer, quis escapar imediatamente. O que há de errado? Surrovei inclinou a cabeça ligeiramente, perguntando com um pouco de insatisfação. Não havia janelas no quarto, parecia haver apenas ventilação. A luz vermelha ao redor a envolvia, fazendo-a parecer um fantasma. Engoli em seco. Não sabia como responder corretamente. Ela se virou para sair, e eu me apressei em ter coragem e abracei seu braço. Ela cedeu, virou a cabeça e me encarou com um olhar frio. Eu tentei falar. Senhorita, por favor, estou morrendo de fome. Posso fazer qualquer coisa que você pedir, qualquer coisa? Seu olhar parecia estar pensando em algo. Momentos depois, ela riu friamente. Fiquei arrepiado e a olhei sem entender. De algum lugar ela tirou uma faca e cortou o dedo. Sangue jorrou instantaneamente. O sangue escorria pelo seu dedo. Coma logo. Ela colocou o dedo no meu rosto. Deixou o sangue pingar na minha bochecha. Não sei se foi por causa da luz, mas vi suas pupilas brilhando em vermelho. Ela parecia extremamente sedutora. Que tipo de lolita doentia é Surrovei? Tremi de medo e implorei. Senhorita, não me assuste. Estou com medo. Eu não percebi, mas lágrimas começaram a escorrer. Ela viu isso, ficou um pouco surpresa e depois riu. Seu riso ecoou por aquele quarto terrível. Aparentava ser estranhamente bizarro. Depois de muito tempo, reuni coragem para olhar para ela novamente. Seus olhos estavam tão complexos. 77 Eu nunca consigo ver o que ela está pensando. Ela me deu um sorriso gentil, e então, com os dedos cheios de sangue 78 limpou minhas lágrimas. Eu só podia ficar como um coelho assustado, sem ousar fazer nenhum movimento. 79 Surrovei me levou para tomar um banho e me fez trocar de roupa por um novo vestidinho. Ela me disse 80 que, como sou boneca, eu só poderia usar vestidinhos dali em diante. Se ela estivesse de bom humor 81 ela também me pintaria com maquiagem requintada, colocaria perucas de diferentes cores, e eu poderia acompanhá-la para passear por aí. 82 Ao chegarmos à sala de jantar, a mãe Bom já havia preparado um banquete extremamente farto. Para mim, que estava com fome há muitos dias, 83 Eu estaria disposta a morrer até mesmo depois de comer esta refeição. Mas Surrovei ainda não havia falado, então tive que sentar-me obedientemente de lado, engolindo em seco sem parar. 84 Enquanto você for obediente, tudo isso será seu. Surrovei apoiou o rosto em uma mão, olhando para mim com diversão.
Tendo a permissão dela, 85 eu não pude mais me conter e comecei a devorar a comida. Ela apenas sorriu, olhando para mim como se estivesse apreciando um animal de estimação que criará. 86 Um abraço após a longa fome. Quando eu dormia à noite, sentia tanta dor que me revirava na cama. Esta noite, Surrovei não me jogou na cela 87, mas me levou de volta para o seu quarto. Havia um tapete caro estendido no chão, muito grosso e macio, era bastante confortável para dormir. 88 pelo menos era muito mais confortável do que debaixo de pontes e nos cantos das vielas. Neste momento, a dor me fez suar e molhar uma área, mas eu não ousei emitir um único som. 89 Eu tinha medo de acordar Surrovei. Se a imperatriz médica ficasse infeliz, ela poderia me trancar na cela. Eu cerrei os dentes. 90 A dor encheu meus olhos de lágrimas. Em um momento de visão embaçada, um par de pequenos pés brancos como sangue apareceu diante dos meus olhos. 91 Olhei para cima e não sabia quando Surrovei apareceu ao meu lado, ainda com um olhar divertido em seus olhos, olhando para mim. 92 Naquele momento, eu não pude mais me conter, minha voz engasgada em súplica, Senhorita 93 salve-me. Ela riu, um riso muito doce. 94 Nesta sala escura, apenas a luz do luar do lado de fora entrava. Eu hesitei um pouco, esquecendo temporariamente a dor. 95 Sem se importar em estar de pijama, ela se agachou ao lado da minha cabeça, ainda rindo sem parar. 96 Por que você não me pediu permissão sobre quanto comer hoje? Se você me obedecesse, por que estaria sentindo tanta dor assim? Surrovei sorriu com os cantos da boca. 97 Como uma garotinha que se alegra ao ver um brinquedo favorito. Ela ria para si mesma, ocasionalmente soltando suspiros. 98 Como se lamentasse que eu não tivesse obedecido. Mas eu estava quase morrendo de dor agora. Contanto que eu pudesse sobreviver, 99 Eu faria qualquer coisa. Depois de observar por um tempo, Surrovei finalmente falou. Você vai me obedecer de agora em diante. Sem eu respondi com dificuldade. Tudo que você disser. É imaginável, eu nunca consigo ver o que ela está pensando. Ela me deu um sorriso gentil, e então, com os dedos cheios de sangue, limpou minhas lágrimas. Eu só podia ficar como um coelho assustado, sem ousar fazer nenhum movimento. Surrovei me levou para tomar um banho e me fez trocar de roupa por um novo vestidinho. Ela me disse que, como sua boneca, eu só poderia usar vestidinhos dali em diante, se ela estivesse de bom humor. Ela também me pintaria com maquiagem requintada, colocaria perucas de diferentes cores, e eu poderia acompanhá-la para passear por aí. Ao chegarmos à sala de jantar, a mãe Bom já havia preparado um banquete extremamente farto. Para mim, que estava com fome há muitos dias. Eu estaria disposta a morrer até mesmo depois de comer esta refeição. Mas Surrovei ainda não havia falado, então tive que sentar-me obedientemente de lado, engolindo em seco sem parar. Enquanto você for obediente, tudo isso será seu. Surrovei apoiou o rosto em uma mão, olhando para mim com diversão. Tendo a permissão dela, eu não pude mais me conter e comecei a devorar a comida. Ela apenas sorriu, olhando para mim como se estivesse apreciando um animal de estimação que criará. Um banquete após a longa fome. Quando eu dormia à noite, sentia tanta dor que me revirava na cama. Esta noite, Surrovei não me jogou no harém, mas me levou de volta para o seu quarto. Havia um tapete caro estendido no chão, muito grosso e macio, era bastante confortável para dormir. Pelo menos era muito mais confortável do que debaixo de pontes e nos cantos das vielas. Neste momento, a dor me fez suar e molhar uma área, mas eu não ousei emitir um único som. Eu tinha medo de acordar Surrovei. Se a imperatriz médica ficasse infeliz, ela poderia me trancar na cela do palácio. Eu cerrei os dentes. A dor encheu meus olhos de lágrimas. Em um momento de visão embaçada, um par de pequenos pés brancos como sangue apareceu diante dos meus olhos. Olhei para cima e não sabia quando Surrovei apareceu ao meu lado, ainda com um olhar indiferente em seus olhos, olhando para mim. Naquele momento, eu não pude mais me conter, minha voz engasgada em súplica, Senhorita, salve-me. Ela riu, um riso muito doce. Nesta sala escura, apenas a luz do luar do lado de fora entrava. Eu hesitei um pouco, esquecendo temporariamente a dor. Sem se importar em estar de pijama, ela se agachou ao lado da minha cabeça, ainda rindo sem parar. Por que você não me pediu permissão sobre quanto comer hoje? Se você me obedecesse, por que estaria sentindo tanta dor assim? Surrovei sorriu com os cantos da boca. Como uma garotinha que se alegra ao ver um brinquedo favorito. Ela ria para si mesma, ocasionalmente soltando suspiros. Como se lamentasse que eu não tivesse obedecido.
Mas eu estava quase morrendo de dor agora. Contanto que eu pudesse sobreviver, eu faria qualquer coisa. Depois de observar por um tempo, Surovei finalmente falou: "Você vai me obedecer de agora em diante." Eu respondi com dificuldade: tudo o que você disser." É imaginável o quão pálido meu rosto estava. 8 quartos se acenderam e a equipe médica de Surovei apareceu rapidamente na porta. Descobri que ficar perto de Surovei parecia mais perigoso do que ficar do lado de fora. Seu humor era imprevisível. Parecia até um pouco doentio. Aos olhos dela, a vida também podia ser considerada como mato. Ela só se importava com seus próprios sentimentos. Para poder viver bem, não importava se eram coisas grandes ou pequenas. Eu obedecia a todos os arranjos de Surovei. O que ela dizia para eu vestir, o que eu comia. Eu fazia tudo o que ela dizia. Surovei tinha muito conhecimento, embora tivesse apenas 15 ou 16 anos. Ela era mais inteligente do que os estudantes normais e brilhantes da escola. Ela sabia o que era bom para o corpo e como comer podia tirar a vida de alguém. Eu tinha muito medo dela. Senti que minha vida estava em suas mãos, mas como eu era obediente e bem comportado. Mais interessante do que os animais de estimação e bonecas sem vida, ela ocasionalmente me mostrava gentileza. Ela me comprou muitas saias Lolita. Me vestiu como uma garota, me levou para passear no shopping e tomar chá da tarde em restaurantes chiques. Aos olhos dos outros, parecíamos um par de irmãs com uma boa relação. Ela era ótima em maquiagem. As pessoas comuns nem sequer percebiam que eu era um garoto. Por isso, ela até me arrastava deliberadamente para o banheiro feminino para ver meu rosto corado. Ela achava isso muito divertido. Minha obediência e bom comportamento. Meu sofrimento e resignação. Até mesmo minha capacidade de agradá-la. Por isso, fiquei com ela tranquilamente até os 18 anos. Você já tem 18 anos. Posso te dar um presente de maioridade. Surovei piscou seus grandes olhos, com um sorriso nos lábios, olhando para mim. Você quer aquele vestido de princesa que custa 380 mil? Hesitei, olhando em seus olhos para julgar se ela estava brincando. Eu não gostava de usar saias. Eu não gostava de ser vestido como uma garota. Mas Surovei se divertia com isso. Ela disse que bonecas deveriam ser assim. Neste momento, seus olhos estavam cheios de riso. Eu podia confirmar que seu humor estava realmente bom agora. Esta é a experiência que observei ao lado dela nos últimos 3 anos. Surovei e eu temos o mesmo aniversário. Ela organizou uma festa extremamente grandiosa para mim. Todos os convidados que vieram para parabenizar eram figuras influentes de vários círculos. Eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas e não precisava socializar, porque fui vestida como uma boneca requintada, usando uma saia lolita cara e um longo cabelo rosa. Fiquei ao lado dela assim. Todos diziam que nós duas éramos flores gêmeas e irmãs. Ninguém entendia a tristeza em meu coração. Mais tarde, ela perguntou novamente se eu tinha algum desejo. Eu realmente queria dizer a ela que eu queria liberdade. Queria sair do controle dela. Mas olhando para seus olhos profundos, eu ainda não conseguia dizer. Então eu disse: posso ir à escola? Desde que meu pai fugiu com o dinheiro, eu nunca mais fui à escola. Eu anseio pela vida escolar. Mas o que anseio mais é a liberdade. Depois de ouvir minhas palavras, Surovei não respondeu imediatamente. Apenas se sentou de volta no sofá, cruzou as pernas elegantemente e me olhou com os olhos ligeiramente movediços. Surovei, 18 anos, havia desabrochado completamente como uma flor vibrante, com traços faciais requintados que pareciam ter saído de um mangá. E um corpo de diabólica perfeição. Seus olhos pareciam conter as estrelas do céu, cintilando com um brilho radiante. Meu olhar era frequentemente atraído por suas belas pernas envoltas em meias pretas. 3 anos vivendo juntos no mesmo ambiente. Era inevitável que meu coração se agitasse. Mas ela era Surovei, eu não ousava ter nenhum pensamento. Eu fiquei em frente a ela de cabeça baixa, como uma criança que fez algo errado. Depois de um momento de silêncio, ela deu um sorriso doce e então ficou na minha frente, usando seus dedos longos para levantar meu queixo. Sua respiração quando falava pousava levemente em meu rosto. Por que está tensa? Você tem medo que eu não concorde? Eu não ousei olhar para ela, meu rosto já estava vermelho de vergonha. Ela estendeu a mão e acariciou minha cabeça suavemente. Rindo levemente disse: vai e dance para mim, e eu a deixarei ir para a escola. Ela estava falando de mim, dançando a dança fofa que as garotas dançam. Ela frequentemente me pedia para aprender, e então dançar para ela sozinha.
Embora eu sempre falhasse em alguns passos, ela sempre ria de mim. Eu apertei as palmas das mãos, já suadas, para obter aquela liberdade tão cobiçada. Eu ainda sorri e fui dançar, a dança favorita de Surovei. Ela curvou os lábios. Seus olhos se transformaram em uma lua crescente. Surovei agiu rapidamente. No dia seguinte, ela providenciou a escola para mim. O que me decepcionou um pouco foi que eu e Surovei fomos para a mesma escola, e até para a mesma classe. Ela ainda não desistiu de me vigiar. Apesar disso, eu ainda estava ansioso por poder voltar para a escola. Ficando inquieto. Afinal, isso poderia ser considerado um novo começo. Nestes 3 anos, embora eu não tenha tido aulas na escola, Surovei trouxe muitos professores para me ensinar em casa, então não houve problemas em acompanhar os estudos. Apenas antes do início oficial das aulas, a bela governanta me advertiu, para não falar besteiras na escola. Qualquer coisa que prejudicasse Surovei ou a família Su teria consequências graves. Eu naturalmente sabia que Surovei, ao lidar com o mundo exterior, sempre mostrava apenas um lado perfeito, aquele chamado lado sombrio. Que ela nunca revelava a estranhos, muito menos me colocava em apuros, transformando-me em sua boneca. Antes de me matricular na escola, implorei a Surovei se eu poderia voltar a usar roupas masculinas. Ser descoberto na escola seria muito embaraçoso. Isso não seria ainda mais interessante? Surovei pensou por um momento e me deu um sorriso malicioso. Eu imediatamente mostrei uma expressão envergonhada. Segurando a barra da minha saia, disse, por favor, é só sobre isso. Ela me observou por um longo tempo, até que meu rosto ficou vermelho. Que pena! Essas pessoas não podem ver o quão fofo eu sou, disse Surovei, sorrindo e acariciando minha cabeça, onde ainda havia um acessório de cabelo com orelhas de gato. Você é minha boneca, como eu poderia te compartilhar com os outros? Ouvindo isso, meu coração aliviou instantaneamente, e eu estava prestes a agradecer, mas Surovei já havia se sentado no sofá, esticando o pé em minha direção. Isso me deixou um pouco confusa, com um sorriso no canto da boca. Ajude-me a tirar os sapatos. Você não está acostumada a fazer isso. Fiquei chocada por um momento. Lentamente abaixei e gentilmente tirei seus sapatos de couro. No entanto, ao tirar o outro sapato, o pé dela já estava pisando no meu rosto. Mesmo que você vá para a escola, você tem que obedecer. No dia seguinte, ao chegar à escola, o professor pediu para eu ir ao pódio me apresentar, mas ouvi os colegas abaixo, emitindo vozes frias. Em seguida, começaram a cochichar. 3 anos depois, esta foi a primeira vez que usei roupas de menino. Eu até me senti um pouco desconfortável. Este traje foi especialmente feito por Surovei com um estilista francês de ponta que veio em casa para me fazer um terno caro sob medida. Meu cabelo também foi tingido de branco, parecendo um príncipe saído de um palácio. Quando me olhei no espelho, fiquei tão cativada pela minha aparência de cavalheiro, que me perdi por meia hora. Todos na sala estavam olhando para mim, com os rostos cheios de surpresa e desejo. Se fosse há 3 anos, com tantos olhares sobre mim, minhas pernas teriam amolecido de medo. Mas agora, ao lado de Surovei, tendo passado por tanto treinamento, eu podia lidar com tudo isso com elegância. Depois de me apresentar, sorri levemente para todos. Abaixo, ouvi o grito de uma garota. Ah, que lindo! A partir dessa frase, toda a sala começou a ferver. Este é o príncipe encantado em meu coração. Finalmente entendi a frase um cavalheiro com a aparência de Jade. Ouvindo os elogios e o alvoroço, olhei nervosamente para Surovei. Sua possessividade terrível me preocupava que ela pudesse não gostar disso. Mas ela apenas se sentou elegantemente em seu lugar, com seus lindos olhos olhando para mim calmamente, com um leve sorriso no canto da boca. Ela parecia estar me admirando. Meu coração aflito se acalmou. A partir daquele momento, pareceu-me que Surovei não era tão assustadora, pois do seu olhar eu parecia ver um traço de orgulho, um orgulho de ter cultivado a tristeza em mim mesma. Com a aparência que tinha no quarto de Wang Wu, tudo ao contrário, então eu parecia não ter tanto medo dela no fundo do coração. Gradualmente eu comecei a ficar inquieta. Eu não acordava o leite todos os dias nem esperava ao lado da sua cama, apenas para ouvir o seu bom dia ao acordar, nem me sentia tão constrangida quando estávamos juntas. Com medo de a deixar zangada sem querer, comecei a sorrir com confiança, sem mais parecer morta como uma boneca. Eu sou eu mesma agora, ela consegue sentir a minha mudança, em frente aos outros ela não me envergonha.
Ocasionalmente, ela também ficava um pouco perdida com a minha mudança, mas depois sorria com cumplicidade, eu conseguia sentir. O seu humor parecia estar cada vez melhor, não tão doente, eu sabia. Ela está a cumprir seriamente o meu desejo, que é querer estudar bem, mas não importa como na escola. Ao voltar para casa, ainda tinha que vestir um vestidinho e parecer uma boneca, mas o meu coração já se sentia satisfeito. Pelo menos, a liberdade que obtive foi cada vez maior, gradualmente quebrando a restrição de Surovei sobre mim, estranho. Surovei ainda não tinha voltado, eu olhei para as horas, já era meia-noite. Surovei tem um horário muito regular, raramente viola tão tarde nos dias de semana, muito menos pernoita fora. Nestes 3 anos, exceto por ocasionalmente me levar a passear, ela raramente saía da vila. Nesta vila, não há mais ela, só pode haver eu e ela. Eu olhei para a tempestade lá fora. De vez em quando, um relâmpago iluminava o céu. Neste momento eu senti-me estranhamente inquieta, eu não sabia onde ela tinha ido. Mas eu ainda peguei no guarda-chuva e quis sair para procurar. Fora da porta, vi Surovei. Ela usava um vestido de princesa nobre, com um acessório de cabelo elegante, estava um pouco confusa ali parada. A chuva molhou-a toda, mas o seu rosto ainda era impecável, sem qualquer sinal de desleixo. Não sei por que a governanta não a acompanhava, apenas apressei-me a ir à frente para lhe abrir o guarda-chuva e disse suavemente, senhorita. O que aconteceu? Os seus olhos escuros, olhos profundos, olharam para mim por muito tempo. Ficamos em silêncio, até que ela finalmente caiu nos meus braços, na minha memória. Esta parece ser a primeira vez que a abracei, e a primeira vez que ela mostrou a sua fragilidade à minha frente. Eu peguei-a ao colo, como a uma princesa, e voltei para o quarto, secando suavemente com uma toalha a água do seu corpo. Por que bebeu tanto? Sussurrei em voz baixa, misturando o cheiro de álcool e perfume no seu corpo. Surpreendentemente, tinha um cheiro agradável. Surovei tinha um sério problema de limpeza, ela não gostava que a casa ficasse desarrumada. Especialmente a minha janela, fiquei preocupado que ela vomitasse, então deixei-a dormir comigo no chão. Era uma boa oportunidade para ela também experimentar como é dormir no chão, já que ela não arranjou um quarto para eu dormir. Se ela me questionasse, eu teria motivos para refutar. Ao acordar, senti um aperto no peito. Abri os olhos e vi Surovei abraçando-me apertado com braços e pernas. Era como abraçar uma boneca gigante, o rosto dela enterrado no meu peito. Naquele momento uma emoção estranha nasceu no meu coração. Que Surovei parecia ser bastante adorável. Naquele dia, quando Surovei acordou, ela apertou meu rosto e me perguntou por que eu não a tinha levado para a cama. E em vez disso a deixei dormir a noite toda naquele chão tão duro? Não havia um tapete tão grosso. Depois que eu disse isso, os olhos de Surovei pararam em mim por um momento. Ela parecia ter percebido que dormir no chão não era confortável. Eu pensei que ela finalmente me daria um quarto separado. Mas eu não esperava que ela mandasse colocar em uma cama de solteiro macia no quarto. O quarto dela era grande. E adicionar uma cama não ocupava muito espaço. Ela disse, você tem que ficar ao meu alcance de visão. Mesmo quando estiver dormindo. Surovei parecia ter mudado, mas também parecia não ter mudado. Em casa, eu ainda era sua única rainha-mãe. Na escola, eu podia ter a mesma liberdade que as pessoas comuns, fiz novos amigos e participei ativamente de diferentes atividades. Ela nunca me impediu, e essa sensação de liberdade começou a me fazer ansiar por meu próprio futuro. Eu me esforcei para adquirir novos conhecimentos e aprender diferentes habilidades. Mesmo em casa, eu só ouvia à meia-noite o som dela voltando para o quarto. No entanto, não importa a que horas ela voltasse, eu podia sentir ela parada ao lado da minha cama. A sensação de que me observam. Surovei tem um forte tino para negócios e já começou a assumir gradualmente o Grupo Sul. Essa é a ambição dela, e eu fico feliz por estar livre, sem a vigilância de Surovei ao meu lado. Minhas relações próximas também começaram a conhecer novas garotas. Era uma garota que, desde que comecei a frequentar a escola, gostava de ficar ao meu redor todos os dias. Ela era muito bonita, e embora não fosse tão impecável quanto Surovei, seu sorriso e seus olhos estavam cheios de ternura. Nela, senti o cuidado e o amor que nunca tinha sentido antes. Shelly falava comigo sobre tudo. Costumávamos comer juntos e passear pelo campus, tornando-nos cada vez mais próximos. Ela também já tinha insinuado os seus sentimentos, mas não me atrevo a expor isso ainda, porque ainda não me libertei do controle de Surovei, então só posso tratar o Lee como o melhor amigo.
Surrovei não sabe disso por enquanto. Ela pode estar atolada com os assuntos da empresa agora. A liberdade que ela me deu fez este período ser muito feliz para mim. Mais tarde, um dia, Surrovei saiu da vila, sem me dizer para onde foi. Como a filha mais velha, ela não precisa se reportar a ninguém. Cancelar, nos encontrarmos novamente no campo de esportes da escola. Naquela época, eu estava passeando no campo de esportes com Jian Li, como de costume. Uma folha caindo pousou em minha cabeça, e ela se esticou na ponta dos pés para tirá-la para mim. E, rindo, ela arrumou meu cabelo. Mas no meu campo de visão, vi um rosto tão familiar que me deixou apavorada. Surrovei. Ela estava parada não muito longe, olhando para mim com olhos frios, um sorriso zombeteiro e casual em seus lábios. Ela sempre fica com essa expressão quando está brava. O medo que eu escondi no fundo do meu coração reapareceu instantaneamente. Eu só queria recuar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Surrovei veio apressada. Seus olhos frios ainda estavam fixos em mim. O sorriso em seus lábios me lembrou o Gyu. Quando ela cortou o dedo para que eu bebesse seu sangue, meu corpo tremeu involuntariamente. Ela estava com raiva, porque sua boneca havia sido tirada. Para a filha mais velha. Eu deveria ser sua propriedade privada, mas Jian Li não sabia disso. Olhando para Surrovei, cuja expressão estava sombria, ela se colocou na minha frente. O que você quer? Jian Li olhou para ela com cautela. Surrovei lentamente moveu o olhar para ela, seus olhos com uma emoção que eu não conseguia decifrar, um leve sorriso frio curvando seus lábios. Ela é minha, disse Surrovei com o rosto frio. Jian Li franziu a testa e olhou para mim. Respondendo sem ceder, ela é ela mesma, não propriedade de ninguém. Depois de ouvir isso, Surrovei de repente riu. Ela me agarrou com força. Com tanta força que me senti um pouco dolorida. Você quer saber por que ela é minha? Surrovei olhou para mim provocativamente, exibindo novamente um sorriso desprovido de qualquer emoção. Fui criada por Surrovei como uma boneca por 3 anos. Isso é algo que eu nunca quis revelar. Então, rapidamente me posicionei ao lado de Surrovei, olhando para Jian Li com os olhos cheios de desculpas. Jian Li olhou para mim com alguma confusão. E eu balancei a cabeça levemente, dizendo a ela com os lábios, eu estou bem. Surrovei bufou. Por que ela me levou para casa por causa desse assunto? Ela não me trancou no quarto, apenas pegou um chicote de dentro. E depois de me fazer ajoelhar no chão frio com um vestido, ela levantou meu queixo com a ponta do pé, olhando para mim com desprezo. Eu pensei que, depois de atingir a idade adulta, ela se tornaria uma pessoa normal, pelo menos não tão doentia quanto antes. Mas agora percebo que tudo isso não passou de uma fachada. Nesta vila, está a verdadeira Surrovei. O chicote atingiu o chão ao meu lado, me assustando a ponto de eu me esquivar. Fique parada. A chicotada seguinte não sei onde atingiria. Surrovei zombou e olhou para mim, parecendo ter voltado ao olhar que ela tinha quando olhava para as bonecas de pano. Não ousei falar mais, apenas meu corpo tremia incontrolavelmente. Vocês estão juntos? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Ainda não. Desta vez, a chicotada atingiu minha perna, e a dor me fez gritar incessantemente. Então, você tem essa ideia. A voz de Surrovei veio flutuando, parecendo não se importar com a minha vida ou morte. Eu não ousei admitir. Eu temia que, se ela ficasse infeliz, na próxima vez ela me transformaria completamente em mulher. Surrovei deu uma risada fria e me jogou no chão. Não há melhor. Lembre-se, você sempre será minha. Surrovei, já adulta. Parecia ser mais cruel do que quando era criança. Junto com seus companheiros. Se eu sou a boneca dela, então, até que ponto ela pode me tolerar? Essa ideia de repente surgiu na minha mente, sem saber de onde veio a coragem. Eu me atirei nela com força. Claramente, ela não esperava que eu fizesse tal movimento, e a expressão em seu rosto instantaneamente se tornou surpresa. Eu a pressionei no sofá e a beijei sem me importar. Este foi meu primeiro beijo. Muito inexperiente, mas muito selvagem. Eu esqueci tudo por um tempo. Apenas beijei sem rumo em êxtase. Para minha surpresa, Surrovei não se esquivou. Nem me machucou. Ela apenas me beijou, até que o medo no meu coração superou a paixão. Então o absurdo ato terminou. Mas a expressão de Surrovei não mudou muito. Ela ainda tinha uma expressão de beijo. Ela ficou me olhando assim. Finalmente, um sorriso cruel apareceu no canto de sua boca. Eu fugi para o quarto assustado. Surrovei voltou para o quarto tarde. Depois de tomar banho, ela foi direto para sua cama dormir. Ela não me deu atenção durante todo o processo.
Ela não está com raiva por eu ter cometido um ato de ofensa? Surrovei não me aprisionou em Vangu, mas também não me deixou voltar para a escola. Fui trancado nesta mansão gigante. A única pessoa que eu conseguia ver todos os dias era ela. Parecia que eu perdi minha liberdade novamente. Eu usei 3 anos para finalmente conseguir minha liberdade. Eu não estava resignado. Ainda era um dia chuvoso. Depois que Surrovei voltou para casa, ela me ignorou e foi direto tomar banho. Quando ela saiu novamente, eu estava segurando o leite recém-aquecido, parado obedientemente ao lado, esperando. O quê? Você gosta de eu te jogar leite? Surrovei olhou para mim com uma expressão brincalhona. Uma cena imediatamente apareceu em minha mente, me assustando e fazendo meu corpo tremer incontrolavelmente. Uma vez eu saí para tomar chá da tarde com ela. Fui arrastado por algumas meninas que também usavam vestidos de princesa para tirar fotos. Mais tarde, quando voltei para casa, ela derramou o leite frio sobre a minha cabeça, o leite escorrendo pelo meu corpo. Respirei fundo e disse com cuidado, você pode me deixar continuar indo para a escola? Surrovei sorriu e caminhou em minha direção. Com um dedo, ela levantou meu queixo e disse com um sorriso frio, você quer ir para a escola ou quer sair com garotas? Meus olhos desviaram um pouco. Ela imediatamente apertou meu rosto, aumentando gradualmente a pressão. Até que eu estava quase chorando de dor, ela soltou minha mão e disse suavemente, minha boneca mais adorável. Teria sido bom se você tivesse sido obediente desde o início. Você pode ir para a escola, mas vá e diga a ela claramente. Não pode haver mais nenhum contato. Ela me deu ordens friamente, e eu não tive nenhuma objeção. Apenas assenti em silêncio. Para mim, a liberdade era a coisa mais importante. Shen Yi. Surrovei me chamou. Quando me virei, ela já tinha me beijado. Eu tentei me libertar, mas não tive força contra ela. No final, caímos na cama. Ela continuou me beijando. Lá fora, caía uma chuva torrencial. Eu só ouvia a respiração pesada de nós dois. Nesta vila na ilha, nós nos entregamos a uma loucura desenfreada. Mais tarde, fui levado de volta para a escola por Surrovei. Sob o olhar dela, eu disse a Jian Li que deveríamos cortar laços. Na verdade, em meu coração, ela é realmente uma garota muito boa e calorosa. Ela sempre foi educada e respeitosa. Mais importante ainda, estar com ela me deu a sensação de ser amado. Ela é como um anjo puro. Surrovei, por outro lado, é um demônio caído. Jian Li, não vamos mais nos falar. Ao dizer isso, meu coração doeu como se tivesse sido espetado por agulhas. Pensei que ela ficaria com raiva. Que ela me culparia por ser tão cruel, que ela riria de mim por ter sido manipulado por uma garota. Mas ela não fez isso. Ela apenas deu um sorriso caloroso e acariciou suavemente minha cabeça. Shen Yan, apenas seja você mesma. Os olhos de Jian Li pareciam sorrir. Ela juntou as mãos em oração e disse sinceramente, espero que você possa ser feliz todos os dias e viver a vida que você quer. Naquele momento, minhas emoções desmoronaram completamente. As lágrimas começaram a cair sem controle. Tremendo, eu disse, Jian Li. Obrigado. Ela sorriu e balançou a cabeça, desaparecendo completamente do meu mundo. Ela é mais bonita do que eu. Surrovei apareceu na minha frente, o canto da boca ainda com um sorriso frio. Eu ri dela de raiva. Surrovei, algumas coisas não são medidas pela beleza. Além disso, ela também é linda. O rosto de Surrovei ficou instantaneamente sombrio, e o frio em seus olhos me fez tremer. Ela se aproximou de mim passo a passo, até que fui encurralado contra a parede, sem ter para onde recuar. Shen Yan, por que você não consegue distinguir? Fui eu que te resgatei quando você estava morrendo de fome. Todos os dias eu te vestia como uma boneca linda, mas você foi gostar de outra pessoa. A expressão de Surrovei estava um pouco frenética. Seu lindo rosto começou a ficar distorcido. Eu não ousava olhar nos olhos dela. Quando desviei o olhar, ela me deu um tapa na cara. Shen Yan, ela tocou sua cabeça 2 vezes. Por que ela poderia? Ou então, que tal eu cortar as 2 mãos dela e jogá-las no tanque de água de Vangu? A expressão de Surrovei mostrava que ela não estava brincando. Sua habilidade também era suficiente para ela fazer o que quisesse. Fiquei tão assustado que minhas pernas tremeram, mas meu coração temia ainda mais que a inocente Shen Yan fosse machucada. Por favor, deixe-a ir reunir coragem, implorei com a voz trêmula. Você se importa muito com ela, não é? Surrovei riu friamente, o que me deixou ainda mais ansioso. Ela se aproximou do meu ouvido e disse, deixe-a viver mais um dia. Surrovei me olhou com diversão. O sorriso em seu rosto estava orgulhoso.
O que a fazia feliz era se vestir como uma boneca em casa todos os dias, beijando-a todos os dias. Naquela noite, eu a carreguei para atravessar a água. Essa era a boneca que ela queria. O tempo voou. Até o ano em que nos formamos na faculdade, eu ainda era a boneca de Surovei, vivendo aquela vida dia após dia. Nesse período, Surovei cresceu com um talento e velocidade quase demoníacos. Depois de assumir completamente o controle dos assuntos da família Su, ela despiu impiedosamente todos os membros da família Su. Quem ousasse resistir? Nem mesmo ser capaz de se manter neutro. O pai e o irmão mais velho de Surovei, depois de sofrerem tal reviravolta, não pude deixar de xingá-la, dizendo que criei um ingrato. Sua ambição era tão grande que ela queria engolir todo o grupo sozinha. Mas ela ainda parecia indiferente, como se essas duas pessoas não tivessem nada a ver com ela. Mas eu sabia que essa era a verdadeira Surovei. Ela foi a única mulher na história da família Su a governar sozinha, e sua história foi criada por ela. Na festa de posse posterior, Surovei convidou celebridades de todos os círculos. Inúmeros homens excelentes vieram convidá-la para dançar, e ela escolheu o mais poderoso. De fato, o amor era insignificante em seus olhos em comparação com a ambição. Desde que assumiu os assuntos da família Su, ela me manteve ao seu lado como sua secretária particular. Se ela ficasse infeliz, ela me puniria diretamente no escritório. Eu não esperava que em um piscar de olhos. Eu fiquei ao lado de Surovei por tantos anos. Enquanto eu estava atordoado, o Sr. Zhou, que conseguiu convidá-la para dançar, apareceu na minha frente. Ele me disse: Shen Yan, eu te aconselho a não ter ideias sobre Surovei. Ela nem te olha com esse seu histórico. Pensei com desdém, como eu que vim. 327 Quem sabe dirá uma coisa, o Sr. Zhou soube da minha relação com Surovei, o Sr. Zhou é muito inseguro. 328 Você não tem confiança para vencer nem mesmo uma secretária ao lado da Sra. Su, então parece que você terá que ter muitos ciúmes no futuro. 329 Olhei para ela sem ceder, o que fez o rosto do Sr. Zhou ficar vermelho de raiva. Ela disse entre dentes: 330 Mesmo que eu não a consiga, você com esse histórico é ainda pior, fala de histórico o tempo todo. 331 Você realmente me considera um pão mole. Cheguei perto dela e disse baixinho algumas palavras, e ela imediatamente mostrou uma expressão de descrença. 332 Depois ela se virou e foi embora resmungando. Eu dei uma risada fria, apenas disse a ela: 333 Surovei dorme comigo sem parar, e ela tem uma reação tão grande, depois de reconquistá-la. 334 Logo se espalhou a notícia de que Surovei iria noivar com o filho da família Zhou, até mesmo quando eu ouvi a notícia. 335 Fiquei um pouco surpreso. Certa noite, ela ainda me abraçava forte na cama. Se outras pessoas vissem, elas definitivamente pensariam: 336 Somos um casal amoroso, mas só eu sei, eu sempre fui apenas um brinquedo de Surovei. 337 Como alguém como ela poderia amar? Perguntei a ela: Você vai noivar com o Sr. Zhou? 338 Ela respondeu. Fiquei um pouco surpreso e continuei perguntando: 339 Você não se sente repulsivo por ela? Surovei hesitou e disse lentamente: repulsivo. 340 Mas ela pode me trazer grandes benefícios. Eu não falei mais nada, apenas a olhei em silêncio. 341 Surovei é realmente linda, seja na faculdade ou nos círculos de alta sociedade. 342 Nunca vi ninguém mais bonito do que ela. Ela era a luz salvadora para mim quando eu estava quase morrendo de fome. 343 Ela me acolheu, me deu uma vida incrivelmente próspera, pagou todas as minhas dívidas. 344 E avisou que ninguém deveria me incomodar. Ela foi a primeira a me dar um aniversário, nós nos beijávamos e dormíamos juntos todos os dias. 345 É uma pena que seu amor doentio seja algo que não posso mais suportar. No dia seguinte, não fui para a empresa. 346 Apenas arrumei minhas coisas em casa com simplicidade, planejei deixar esta vila onde vivi por quase 10 anos. 347 Na verdade, eu também hesitei. O amor de Surovei é doentio, mas o bem que ela me fez é real. 348 Se ela me amasse de coração, talvez eu amolecesse e voluntariamente permanecesse ao lado dela como essa boneca de corda. 349 Mas ela decidiu se casar com outra pessoa. Será que depois de casada, ela ainda quer que eu a acompanhe todos os dias? 350 Eu não quero. Enquanto eu arrumava minhas coisas, já vi inúmeras. Quem sabe dirá: o jovem mestre Zhou sabe da minha relação com Surovei. O jovem mestre Zhou é muito inseguro. Mesmo a secretária ao lado do presidente Su,
Você não tem confiança em vencê-la, então parece que você terá muito ciúme no futuro. Olhei para ela sem me render. Isso deixou o jovem mestre Zou vermelho de raiva. Ela disse com os dentes cerrados. Mesmo que eu não consiga o coração dela, você, sem antecedentes, é ainda pior. Um por um, chamando-a de sem antecedentes. Realmente me acha um pão mole para amassar? Fui diretamente até ela e disse algumas palavras em voz baixa. Ela imediatamente mostrou uma expressão de incredulidade. Depois, ela se virou e foi embora resmungando. Eu dei um sorriso sarcástico. Apenas disse a ela que Su Rovei não teve nada comigo. E ela teve uma reação tão grande? Depois de consertar as coisas, rapidamente se espalhou a notícia de que Su Rovei iria noivar com o filho da família Zou. Mesmo quando ouvi essa notícia, fiquei um pouco surpreso. Numa noite, ela ainda me abraçava apertado na cama. Se alguém visse, certamente pensaria que somos um casal apaixonado. Mas só eu sei, eu sempre fui apenas o brinquedo de Su Rovei. Como alguém como ela poderia amar? Perguntei a ela. Você vai noivar com o Sr. Zou? Ela respondeu, e fiquei um pouco surpreso, e continuei perguntando. Você não sente repulsa por ele? Su Rovei hesitou por um momento e disse lentamente, repulsa. Mas ela pode me trazer grandes benefícios. Eu não disse nada, apenas a observei em silêncio. Su Rovei é realmente linda, seja no campus ou nos círculos da alta sociedade. Eu nunca vi ninguém mais bonito do que ela. Ela foi a luz de salvação quando eu estava quase morrendo de fome. Ela me acolheu, me deu uma vida incrivelmente próspera, pagou todas as minhas dívidas. E avisou que ninguém deveria me incomodar. Ela foi a primeira a me dar um presente de aniversário. Nós nos beijávamos e adormecíamos juntos todos os dias. É uma pena que seu amor doentio, eu não possa mais suportar. No dia seguinte, eu não fui para a empresa. Apenas arrumei minha mente em casa, planejando deixar esta vila onde vivi por quase 10 anos. Na verdade, eu também hesitei. O amor de Su Rovei é doentio, mas a bondade dela para comigo também é real. Se ela me amasse de todo o coração, talvez eu amolecesse e estivesse disposto a ficar ao lado dela como esta ovelha. Mas ela já decidiu se casar com outra pessoa. Ela ainda quer que eu a acompanhe todos os dias depois de se casar? Eu não quero, no tempo em que estou a arrumar, já ter no telemóvel inúmeros registros de chamadas dela. Sei que ela devia estar ansiosa, mas com o projeto de hoje, ela não podia sair mais cedo de jeito nenhum. Quando ela voltou para casa furiosa à tarde da noite, eu já tinha vestido seu vestido favorito e preparado o jantar, esperando pelo seu retorno. Sua raiva diminuiu pela metade. Por que você não atendeu meu telefone? Você desapareceu da minha vista por muito tempo. Desta vez, ela não me puniu. Apenas sentou-se à mesa de jantar com uma expressão vazia. Eu sorri e servi uma taça de vinho para ela. Hoje é o nosso aniversário. Você esqueceu? Su Rovei. Desde que assumiu a empresa, ela ficou incontrolavelmente ocupada, então é natural que não tenha se importado com o aniversário. Eu realmente esqueci. É apenas um aniversário. Su Rovei olhou para a mesa cheia de comida e sorriu. Eu lhe devo um presente? Claro. Eu balancei a cabeça e enchi a taça dela. Ela não aguenta muito álcool. Desde a última vez que ela voltou completamente bêbada, ouvi de outras pessoas que ela bebeu apenas 2 taças. Feliz aniversário, Su Rovei. Levantei minha taça. Agora, só sei o nome dela. Ela também não ficou brava. Ela não disse nada, apenas ergueu a taça suavemente e a tocou na minha. Eu me lembro que você não sabe cozinhar. Su Rovei me encarou, querendo saber? Eu servi uma taça de vinho para ela. Beba e eu lhe direi. Su Rovei hesitou. Ela bebeu sem hesitar, depois inclinou a cabeça e olhou para mim de forma fofa, dizendo: ela já está ficando bêbada. Suas bochechas brancas estavam coradas e seus olhos um pouco turvos. Aprendi especialmente para você. Cheguei perto do ouvido dela e respondi pessoalmente. Vendo quão fofa ela era, não pude deixar de beijá-la. Ela apenas riu suavemente e olhou para mim. Você está apaixonado por mim? Eu me debati. Eu não esperava que ela fosse tão direta. Beba mais uma taça e eu lhe direi. O que acha? Se fosse antes, eu definitivamente a teria deixado infeliz falando assim. Mas hoje ela já está bêbada. Por que ela me ouviu dizer isso? Ela pegou uma garrafa de vinho tinto e bebeu direto. Antes que eu pudesse impedi-la, ela já tinha bebido 2/3. Diga. O corpo dela começou a balançar, mas ela ainda me olhava com teimosia. Ela não deixou seu corpo cair. Eu lentamente admirei sua aparência. Ela era realmente adorável depois de beber.
Desde que ela me salvou e me levou para casa, parece que só restou ela para mim. Cheguei perto do ouvido dela novamente e disse com ternura: apaixonado por você? Ela olhou para mim com uma expressão de mágoa. Depois de muito tempo, ela abriu a boca. Você vai ficar sempre ao meu lado? Eu não respondi a esta pergunta porque eu ia embora. Desde muito cedo comecei a me preparar para partir. Eu a carreguei de volta para o quarto. A pulseira dela no cabeceira da cama. Eu a beijei, meus dedos percorrendo seu corpo. Ela não conseguia se mover, apenas se deixava fazer o que eu quisesse. Ela me perguntou: o que você está fazendo? Não parei de me mover, apenas disse: McLove. Esta é a última coisa que farei antes de partir. Da resistência inicial até me roubar loucamente. Quando acordei no dia seguinte, Surovei ainda estava dormindo profundamente, com um rubor no rosto. Eu já tinha saído com a minha bagagem. Hoje o sol está brilhante, caindo sobre meu rosto com uma sensação de calor. Ao longo dos anos, economizei secretamente dinheiro suficiente para partir, e depositei em uma conta que só eu sabia. Quando Surovei acordar, ela nunca mais me encontrará. Meia ano depois, eu estava deitado na praia no exterior, mas recebi a notícia no meu celular de que Surovei havia entregado a empresa sua ao seu irmão. Posso ver que o irmão dela também é apenas um fantoche. Ela também não ficou noiva de ninguém. Mas não tem nada a ver comigo. Nestes 6 meses, vivi uma vida muito confortável com este dinheiro. Ninguém sabe quem eu sou, mudei até minha identidade para uma falsa. Mas quando larguei o celular, peguei um refrigerante ao lado para beber, e uma voz feminina familiar veio de trás.